bom? E vai render, Deus vai fazer obras grandes ali. Em nome de Jesus, você diz. Glória ao nome de Jesus. Pegue a sua Bíblia comigo. A palavra é muito simples, mas conhecida também. Mas não sei por que Deus colocou no meu coração esta palavra. Profeta Oséias, nós vamos ler o capítulo 4, versículo 6 e o capítulo 6, versículo 3 do profeta Oséias. O que eu vou falar vocês estão cansados de ouvir, mas eu acho que às vezes nós precisamos de ser despertados pela palavra, porque a palavra se torna às vezes uma música solene. Nós estamos vivendo um tempo de uma abundância muito grande da palavra de Deus, não é? Uma abundância, muitas bíblias de estudos, muitos estudos, grandes conferencistas. Nós temos uma abundância de pão aí que não é fácil, mas parece que não está resolvendo. Com tanto conhecimento, com tanta mensagem, com tanto profeta, e tem um sono espiritual. Sono espiritual. Hoje eu ia trazer uma palavra em Efésios 5:18, que fala: desperta tu que dorme, mas eu vou deixar para a reunião de obreiro. E nós vamos falar alguma coisa que Deus vai te tocar nessa noite, eu tenho certeza. Aleluia, fique de pé para a gente ler esse capítulo 4, versículo 6 do profeta Oséias. Eu tenho certeza que nós não viemos aqui por um costume nessa noite. Eu não vim. Olha, creia se quiser, eu vim aqui porque eu amo a casa de Deus. Glória a Deus. Se eu fosse olhar, hoje eu estou cansado, tanta coisa hoje, já tenho o dia todo resolvendo problemas. Eu cheguei sábado, nem a mala de viagem eu abri. Eu estou usando roupa que estava já no guarda-roupa, nem a mala, eu não tive tempo nem de abrir a mala. Já cheguei, corre aqui, corre ali, mas tanta coisa. E se eu pudesse, a minha carne estava dizendo: fica. Mas o Espírito está dizendo: vai. Porque os tempos são difíceis. É tempo de buscar a Deus. É tempo de buscar a Deus enquanto se pode achar. Haverá dias, diz o profeta Amós, que correrão de um lado a outro, procurando a palavra, e não encontrarão. Glória a Jesus. Versículo 6 do capítulo 4 diz: o meu povo foi destruído, pereceu, porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também me esquecerei dos teus filhos. Vira aí a página, capítulo 6, versículo 3. Vamos ler o versículo 1, 2 e 3. Vamos ler. 20. E tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos feriu, e nos atará as feridas, ou nos sarará. Depois de 2 dias nos dará a vida, ao terceiro dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, e a sua saída, como a alva, é certa, e ele a nós virá como a chuva seródia e rega a terra. Irmãos, pode sentar. Glória ao nome de Jesus. Isso aqui a gente conhece. O profeta profetiza em um tempo em que o povo estava prostituindo com os ídolos. Israel estava numa miséria terrível espiritual. Vivia uma prostituição, a idolatria. Se vocês lerem, a maior parte dos irmãos e irmãs conhece a história de Oséias. E agora que o povo é exortado no capítulo 6, versículo 3, em conhecer a Deus e prosseguir conhecer. Mas no capítulo 4, versículo 6, ele está dizendo: eles morreram. Vocês estão mortos porque me rejeitaram.
e lhe faltou entendimento, conhecimento. Faltou conhecimento. E eu acabei de dizer que nós estamos vivendo um tempo de muita abundância da palavra. Hoje quem tem uma chamada para pregar a palavra, quer pregar, não precisa nem fazer curso teológico, é só pegar livros, bíblias de estudo. Tem Bíblia aí que é explicada versículo por versículo, não é? Mas isso não resolve, está faltando alguma coisa. Tem um problema sério com a igreja deste século que nós estamos vivendo. Tem um problema sério. E dá o microfone para o pastor Loildo, para o pastor Luiz Carlos, que eu vou pedir para ler versículos, para a gente poder entender melhor. Aqui nós estamos aqui convidados a conhecer Deus. Nós vamos pegar o versículo 3 do capítulo 6. Aqui tem um convite para nós conhecer Deus e prosseguir em conhecer. Nessa tarde eu estava meditando e Deus falou que era para falar alguma coisa sobre isso. Provavelmente aqui quase todos os crentes já tiveram uma experiência com o batismo com o Espírito Santo. Quantos já foram batizados no Espírito Santo, que falam línguas? Levante a mão. Praticamente quase todos. Abaixo. Quem ainda não falou, levante a mão. Tem o Espírito Santo igual nós. Levante a mão. Quem nunca falou? Só tem uma irmã aqui que eu estou vendo. Glória. Os demais. Todos já tiveram uma experiência de falar em línguas. Vocês recordam o primeiro dia que você foi cheio de Deus e que você falava em línguas? Era incontrolável a língua, não é? Que coisa gostosa. Em cada um Deus manifesta de uma maneira. Me recordo que em um sábado de oração eu saí da igreja todo suado lá do Retiro. Meu cunhado Luciano do meu lado, dá glória, levanta mais a voz. Eu levantava a voz, fui dando glória, fui suando, colei todo, mas não falei línguas. Por sinal eu tinha um Fusca verde também. Estava descendo lá o Belmonte, aquela beira-rio, descendo, e comecei a falar línguas. Me veio medo, encostei o carro, parei de falar, fui para casa, cheguei um pouco atônito. E no domingo eu tinha uma festa em Angra dos Reis, nós fomos lá. A gente deu uma fugida, vamos lá. Eu lá, uma irmã que orava, uma dorinha, chamou no final, já tinha 2 ou 3 dias de festividade, o pastor Sky estava muito cansado de boca, mas, dependendo do número que tivesse de pessoas não batizadas, que ela viria, ela estava repousando um pouco. Tinha 32 pessoas que foram à frente, não batizadas. Eu fui lá. E ela passou perto de mim e disse: dá glória a Deus, abre a boca, sem dar glória não fala línguas. E foi questão de minutos. E eu me recordo que o culto terminou por volta de quase 10 horas. Quando os diáconos me tiraram da igreja, era 11 horas da noite. Eles iam com tanto carinho, levando o braço, vamos embora, a gente vai fechar a igreja. Quando chegava lá, eles paravam em língua e voltavam aonde eu fui batizado. E eles com pena de mim, a força que podia tirar. Que os diáconos, até 11 horas da noite, não consegui dirigir de volta, estava. Foi uma semana. Deixa eu contar para vocês uma coisa. Eu perdi muito tempo na casa de Deus. Sabe com quantos anos eu fui batizado com o Espírito Santo? 26 anos. Desde onde eu batizado nas águas. Mas desde o dia que eu fui batizado até hoje, nunca apagou o fogo. Nunca apagou o fogo. Porém, eu tenho cuidado com o Espírito Santo. Todo dia eu converso com ele. Todo dia eu convido ele de manhã, lendo um livro, Bom Dia Espírito Santo. Vocês conhecem? Né? Muito criticado. Mas todo dia eu falo assim: bom dia Espírito Santo. Bom dia Jesus. Bom dia Pai. Muito obrigado. E de vez em quando, às vezes eu paro na rua, estou andando, paro, porque a lágrima vem, a presença de Deus vem forte, pastor Leandro. Coisa maravilhosa é cultivar esta unção, esta presença do Espírito Santo na nossa vida, não é? E eu não sei como é que você está, o termômetro da tua intimidade com Deus, mas é tempo de mudanças. Este ano é um ano em que nós estamos diante de uma oportunidade talvez única de buscar um reavivamento. Um reavivamento.
no estudo aqui, mas preste atenção. Ninguém conhece Deus sem ter interesse por Deus. Nós temos o Espírito Santo. Mesmo você, irmão, que não fala, é o mesmo Espírito Santo, é a mesma medida, é questão de falar, de liberar. E esse Espírito Santo, é Ele que nos dá fome de Deus, sede de Deus. Antes de entrar, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós precisamos todos os dias diagnosticar a nossa comunhão com Deus, porque se o Espírito Santo está em você, agindo na sua vida, olha aqui para mim, você não vai conseguir passar um dia sem conversar com Deus, sem meditar na palavra de Deus, porque o Espírito Santo, ele te dá uma sede terrível, maravilhosa pela palavra. Quando o crente perde o desejo de ler a Bíblia, tem um esvaziamento, ou o Espírito Santo está sendo colocado à parte. O sinal do Espírito Santo na vida de um crente, de um obreiro, é sede de intimidade com Deus, é sede de ler a palavra, é sede de ter experiência com Deus. Quando o Espírito Santo está em nós, ele traz uma tranquilidade, ele traz uma paz. Presta atenção, dos sinais que o Espírito Santo está em nós e age, é quando vem as lutas, vem os problemas, você está tranquilo, tranquilo. Presta atenção, se você se desespera e começa a entrar em conflitos com você mesmo, perde o controle, está faltando a presença do Espírito Santo. É impossível, onde tem o Espírito Santo, o desespero, a ansiedade, o medo toma conta, porque ele é um espírito de força, de coragem. Quando o Espírito Santo está em nós, agindo, é a Bíblia que diz: eu olho para o meu irmão e amo ele do jeito que ele é. O mais problemático é o que eu mais amo. Jesus ensinou isso a mim. Deus é amor. O amor foi derramado dentro de nós. Deus não faz acepção de pessoas. Então, quando o Espírito Santo está dentro de nós somos restaurador. Uma vez eu vi um pastor reclamando, muitos anos atrás, lá na Itália, falou: Zé, o pregador que foi convidado furou, não veio, perderam a passagem dele. Como eu estava aqui na Europa, me pegaram, falou publicamente, e eu vim aqui tapar buraco. Me convidaram como tapador de buraco. Crente, obreiro, que tem o Espírito Santo, ele não é tapador de buraco, ele é reparador de brechas. Aleluia! É maravilhoso ser reparador de brecha. Oxalá que quando não tiver ninguém para falar, dirigir o teu grupo, alguém se levanta: eu estou aqui. É um reparador de brecha. Amém. Isto é obra do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele é reparador de brecha. Parece que eu vou falar sobre o Espírito Santo, eu vou falar sobre o conhecimento. Então aqui o profeta está dizendo assim, ó: meu povo pereceu por falta de conhecimento. Porque rejeitaram o quê? O conhecimento de Deus. Rejeitaram o conhecimento de Deus. E lá no capítulo 6, nós vemos 20: tornemos para Deus. Ele nos despedaçou, ele fez a ferida, ele sarará a ferida. Ele sarará a ferida. Então, conheçamos. Na Bíblia italiana é conheçamos e esforçamos, ou seja, esforçamos em conhecer Deus. Conhecemos e fazemos força, aplicamos força no conhecimento de Deus. Esforçamos em conhecer Deus. Aleluia! Conhecer Deus não é só dizer eu conheço, eu tive um encontro com Deus. Eu, quando casei com a minha esposa, eu tive 1 ano e 8 meses de namoro, e eu fui conhecendo ela. Quando chegou o dia do casamento, eu pensei que eu conhecia ela. Depois de casado é que eu fui conhecer.
com quem eu casei realmente. Ela me surpreendeu porque ela era mais do que eu pensava, graças a Deus por isso. Mas foi lá que eu conheci. Por que depois do casamento que eu fui conhecer ela mesmo? Teve duas fases do conhecimento. A primeira fase foi do noivado, do namoro. Mas eu ia de vez em quando lá. Mas depois do casamento eu fui viver, fui conviver com ela. Aí eu fui conhecer ela a fundo. Porque eu passei a ter intimidade com ela. Eu passei a ter um dia a dia com ela. Eu passei não só conhecendo ela como uma moça honesta, trabalhadeira, de família, mas eu comecei a entender ela. Comecei a entender a minha esposa. Deus não quer que nós conheçamos Ele somente. Ele quer que nós entendamos Ele. Aleluia. E aqui está dizendo assim: conheçamos e prossigamos em conhecer, porque tem algo aí nos esperando. A frente está dizendo: por que nós precisamos e devemos esforçar em conhecer Deus? Quem conhece Deus, como eu disse, ele não desespera, ele tem paz. O capítulo 30 do profeta Isaías, versículo 15, ele fala com esse mesmo povo aí, ó: vocês estão desviados, se vocês voltarem para mim, vocês serão salvos. E se vocês tiverem calma e tranquilidade, vocês serão fortalecidos, porque na calma e na tranquilidade adquirirão forças. Oh, aleluia, glória ao nome de Jesus. E Deus nessa noite nos convida a sair dos nossos limites. O capítulo 47 de Ezequiel, nós encontramos ali uma promessa de um derramamento, um tempo novo. É o que nós vivemos hoje. Aleluia, abundância do Espírito Santo, é o rio, e todos são convidados a entrar. Mas as primeiras 3 medidas, ele foi entrando. A 4ª medida, ele só não podia entrar porque tinha que nadar. Ele limitou o convite. Então por que Deus não convidou ele para entrar na 4ª medida? Ali tem um mistério. Nós limitamos a obra de Deus na nossa vida. Nós limitamos o conhecimento de Deus. O Salmo 25:14 diz assim: Deus tem segredos, e Ele revela os segredos àquele que obedece, que ama Ele. Quem ama, anda com Ele. O profeta Jeremias, no capítulo 33, versículo mais conhecido, 33:3: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes, firmes, na italiana está impenetrável, que vocês não sabem. Deus, Ele quer se revelar. Só que nós vivemos um evangelho, um tempo que nós estamos satisfeitos. Estamos satisfeitos. A irmã, o irmão batizado com o Espírito Santo já foi batizado, já fala em língua, está tudo bem comigo, eu venho à igreja. Oh, Deus tem muito mais do que isso, isso é só o começo. Dá para entender, irmãos? Batismo com o Espírito Santo, esse revestimento é o começo de uma estrada, de uma intimidade, de uma experiência longa que nós podemos ter com Deus. Eles foram batizados com o Espírito Santo no dia de Pentecostes, e dali é que eles começaram. E nós estamos conformados. Os obreiros mais velhos, como eu, nós, se nós não tomarmos cuidado, a palavra se torna uma música solene para nós. Eu já disse isso aqui tantas vezes, sou muito repetitivo em algumas coisas, mas às vezes precisa. Eu não me conformo em ficar na casa de Deus ali, esperando a morte. Eu estou esperando Jesus. E enquanto eu estiver esperando Jesus, eu tenho que trabalhar para Jesus. Alguma coisa eu preciso fazer. Então nós somos incentivados pela palavra de Deus a conhecer Deus e prosseguir em conhecer Deus. Porém, nós precisamos ter desejo, ter fome de conhecer Deus. E eu não disse aqui que é o Espírito Santo que coloca essa fome, esse desejo de comunhão, de intimidade com Deus? Então a raiz do problema é falta de buscar a presença, de ter um relacionamento com o Espírito Santo, porque Ele que vai pegar essa palavra
e vai nos levar a conhecer Deus. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Conhecer, eu peguei hoje, eu fiz uma pesquisazinha lá, a palavra conhecer, o significado dela, no original, presta atenção, conhecer Deus é encontrar-se com Ele, é esforçar para encontrar com Deus. A teologia que nós estudamos, nós precisamos ter muito cuidado, porque ela nos ensina, ela nos orienta a estudar Deus, mas nós precisamos de conhecer Deus. Nós podemos estudar Deus sim, através da teologia, mas nós precisamos ir além disso, nós precisamos conhecer Deus. E esse conhecer Deus, presta atenção, você pode cursar 2, 3, 4 anos, fazer básico, médio, bacharelado, se você não tiver um desejo ardente de conhecer Deus, e eu vou citar no finalzinho 3 coisas importantes para conhecer Deus. Se nós não tivermos esse desejo de conhecer Deus, nós vamos ficar teóricos. Isso não vai resolver o problema. Nós precisamos, neste ano agora, a Missão Europa, erguer a nossa cabeça e buscar uma intimidade mais profunda com Deus. Amém? Isto começando de nós obreiros. Nós não podemos conformar. Aleluia. Absolutamente, nós não podemos conformar. Aleluia. Então, primeira coisa, para conhecer Deus, nós temos que saber, desejar saber quem Ele é. O capítulo 42, versículo 5, de Jó. Jó diz assim, olha, Jó não era um homem reto, não era íntegro, não era temente a Deus, não era o mais rico da terra. Deus não deu testemunho por ele? Deu ou não deu? Lógico que deu. Jó era um crente de verdade, próspero, temente a Deus, jejuava pelos filhos, e ele foi provado. Mas lá no final da prova, ele passa na prova. Vê o que ele diz no versículo 5, pode ler. Achou 42:5? Sim. E com os ouvidos eu ouvira falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Peraí, ele conhecia Deus parcialmente. Ele disse, com meus ouvidos eu ouvia falar. Então até ali, a sua integridade, a sua fidelidade, a sua lealdade, a sua vida com Deus, era no ouvir. Mas agora, os meus olhos te veem. Ele teve uma segunda experiência profunda com Deus. Nós precisamos que Deus abra a nossa visão espiritual. É urgente isso aí, irmãos e irmãs, que Deus nos abra a visão espiritual. Se nós olharmos aquelas cartas, as 7 cartas das igrejas Ásia Menor, nós vamos ler a última. O problema ali era visão. Era visão. Porque eles disseram, eles não, ele, o pastor, o anjo, aliás. Ele disse assim, nós não temos falta de nada. Nós somos ricos. Está tudo bem. E Deus disse, tu és pobre, miserável, cego, nu. Porque eles perderam a visão. Quando você perde a visão de Deus, você empobrece, você entra numa nudez espiritual, uma cegueira espiritual. Então nós precisamos neste ano buscar uma visão de Deus para o reino dele, para a obra dele, não ficarmos estacionados, não ficarmos satisfeitos. Lá na Itália tem um hino, diz que eu estou satisfeito com a minha simples vida, porque aqui na terra eu sirvo o Senhor. Eu disse, eu não concordo muito com esse hino não, eu não estou satisfeito, eu quero mais. Satisfeito em parte. Aqui o profeta está dizendo assim, conheçamos e prossigamos em conhecer. Melhoramos o nosso conhecimento com Deus. Precisamos melhorar o nosso conhecimento com Deus. Aleluia.
E a Bíblia diz, no profeta Isaías, capítulo 55, versículo 6, que nós devemos buscar o Senhor enquanto significa que precisa buscar. Buscar o quê? Conhecimento. Buscar o quê? Intimidade. Buscar o quê? A sua presença. Porque haverá tempo que não o encontraremos. Aleluia. Então haverá um tempo de escassez, haverá um tempo em que Deus ele não manifestará mais, mas nós não estaremos mais aqui. Nós estamos esperando o arrebatamento. Jesus pode vir hoje, daqui 100, daqui 200, ele vai voltar, eu só sei. E nós precisamos estar preparados, nós precisamos estar despertados. Nós não podemos viver uma vida sonolenta espiritual, uma vida metódica, dentro de 4 paredes. Nós precisamos de desejar, ansiar, ter fome de ter uma experiência a mais com Deus. A igreja dos primeiros dias, eles tiveram experiências e eles foram mergulhando na intimidade com Deus. Porém, eles depois se esqueceram, eles acharam que estava tudo ok, que uma vez avivado para sempre. Mas o inimigo foi minando, foi nascendo as contendas, eles foram se acostumando com os cultos, foram se acostumando com as mensagens, foram acostumando com a profecia e foram esfriando. Aí depois precisa de diabo exortar, Paulo exortar, Pedro exortar, porque eles já estavam em um declínio espiritual. E nós estamos vivendo um declínio espiritual, irmãos e irmãs. Nós estamos vivendo uma fase difícil. Tem um esfriamento. Quem é crente aqui há mais de 20 anos, levante a mão. Há mais de 20 anos. Responda para você. A igreja de hoje é a mesma de 20 anos? Na intimidade? É ou não? Não é. Deus mudou? Não. Por que então? A culpa é de quem? É nossa. Nós conhecemos Deus e não estamos com sede, com fome de prosseguir em conhecer Deus, porque tem uma promessa aqui, ó. Se nós conheçamos e prossigamos em conhecer, Ele virá a nós como a chuva seródia, aquela que chove dia e noite, vai molhando na terra. Deus está dizendo assim: se vocês me conhecem e procurar me conhecer, eu trarei uma chuva, não de água, mas uma chuva da minha glória, da minha presença, e ela vai ficar permanente nas vossas vidas. Nós não vamos viver de momentos de emoção, mas nós vamos viver uma intimidade diária com Deus, uma comunhão com Deus. É como um casamento que quando casa, 1000 amores, mas se depois não for cultivado, se não tiver um bom relacionamento, uma boa comunicação entre o cônjuge, vai esfriando e acaba até. Mas se o casamento for ambos inteligentes, eles vão preparando e cada dia vai ficando melhor. Eu tenho 48 anos de casado. Hoje está 1000 vezes melhor do que os primeiros 5. Muito melhor. Porque ela me entende e eu entendo ela. E nós descobrimos que nós unimos para morrer juntos ou ser arrebatados juntos. Aleluia! Quando você descobre que você foi chamado por Deus para ter uma vida com Ele nessa terra, e acontecer com você como aconteceu com Enoque, aleluia, andar até que não tenha mais lugar para você, aí você está bem. Glória ao nome de Jesus, glória ao nome do Senhor Jesus, aleluia. Jesus está nos convidando para um relacionamento com Ele, aleluia. Jó diz assim: olha, eu ouvia falar, tinha fé, bom relacionamento, mas só não ouvi. Mas agora mudou a história, agora meus olhos te viram. Oh, aleluia, glória ao nome de Jesus. A gente fica maravilhado, né? Quando alguém tem visão de Deus, conta experiências. Mas por que nós não podemos ter? Será que Deus quer se revelar a alguns? Não, Ele quer revelar o seu corpo, a igreja. O problema é que nem todos têm sede, têm desejo de buscar.
Eu estou num propósito buscando Deus. Eu quero ter mais experiências. E esses dias Ele tem falado comigo que eu vou ver com os meus olhos. Isso não é emoção não, irmãos. O que eu nunca vi. E eu creio. Eu conheço a voz dEle. Eu conheço a sua palavra. Ela me promete que o fim é melhor. Aleluia. E eu estou aqui, juntamente com o ministério, com a igreja, para declarar, para profetizar que nós viveremos dias maravilhosos. Este ano vai começar o despertar. Aleluia. Glória a Jesus. Eu tive a reunião lá, como eu disse aí, não sei aonde, se foi aqui, se foi lá no quilômetro 5, com os obreiros, mais de 120 obreiros, e eu apertei o negócio, falei, olha, este ano tem que haver mudança para melhor, nós precisamos. Aleluia, nós não podemos ficar estacionados, nós temos muito conhecimento, muita teoria, aleluia, mas nós precisamos agora buscar a unção de Deus, buscar a unção de Deus, e essa unção, ela precisa que nasça no meu coração esse desejo. Você não vai ficar de barriga para cima na tua casa, levantando 8 horas, faz aquela oração de 2 minutos, pega a caixinha de promessa, vê o que Deus fala, e fecha ela, e vai receber unção, não vai receber nunca, vai morrer. Vai morrer. Deus está esperando que eu, que você, que nós nos despertemos e começamos a falar com Ele, andando pela rua, dirigindo, trabalhando, aonde quer que nós estejamos. Deus, eu estou com sede, eu estou com fome da Tua palavra. E eu disse aqui que o Espírito Santo dá fome, o Espírito Santo dá sede. O Espírito revela as profundezas, os conhecimentos de Deus. O Espírito Santo é o agente da obra de Deus em nossas vidas. Os dons é Ele que opera, são dele. Glória ao nome de Jesus. Eu estou com saudade e creio que vai voltar os cânticos espirituais. Nós vamos ver profecia com intérpretes. Nós vamos ver coisas maravilhosas acontecer. Quem crê, diga assim: eu creio. Aleluia. Se tu és profeta, está com a boca fechada, não deixa abrir. Aleluia. Nessa igreja nós temos liberdade de dar glória, de deixar Deus nos usar. Aleluia. Mas nós estamos convidados a buscar conhecimento de Deus. Nós não podemos ficar limitados. A Bíblia diz, não sou eu, Paulo escreveu dizendo assim: olha, não conformeis a este mundo, mas transformai na renovação do vosso entendimento. Para quê? Para a gente provar qual é a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Aleluia. Deus está querendo nos levar para o centro da sua vontade. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. O problema que nós estamos vendo, sabe qual é? Um conformismo. Aquele sentimento que tinha a igreja de Laodiceia. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, 15 e 16. Olha aí. O que nós estamos precisando? Lê, pastor. Abre aí, irmãos e irmãs. Abre a sua Bíblia, marca aí. Talvez já está marcado, é muito conhecido o versículo. Fala de duas naturezas. De duas naturezas. Capítulo 2, 1 Coríntios. Versículo 14, 15 e 16. Olha, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, enquanto ele por ninguém é discernido. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Aí está falando do homem natural e do homem espiritual. O homem natural vai conhecer Deus? Vai conhecer por tradição. Tradição. Só que aí está dizendo que o homem espiritual, ele vive em uma outra dimensão. Mas o homem espiritual, ele anda em espírito. E para andar em espírito, ele tem que se relacionar com o Espírito de Deus. E com a palavra de Deus. Ele tem que andar com Deus. Aí automaticamente ele vai viver uma dimensão espiritualmente falando elevada. E ele passa a entender as coisas de Deus. Tem uma tradução lá na Itália que diz que o meu povo perece por falta de entendimento. No lugar de conhecimento, de entendimento. Eles não entenderam. Eles tinham o
conhecimento, mas não entendiam. Quer um exemplo? Os discípulos. Eles andaram 3 anos e meio. Todo dia, toda noite com Jesus. Não é isso mesmo? Ouvindo Jesus, comendo com Jesus, vendo os milagres. Gente, 3 anos e meio. Tempo integral. Com Jesus. Com Deus. Mas eles não conseguiam entender Jesus. Eles atrapalhavam fazer o milagre. A mulher cananeia precisava de uma libertação para a filha. Eles mandaram ela embora. Eles não entendiam que Jesus estava ali, era para libertar a filha da mulher. Manda ela embora, ela está gritando, o problema é os gritos dela. Aí depois eles viram Jesus operando milagres, eu nunca vi tanta fé. Nem Israel achei tanta fé. Eles viram muitos sinais. Muitos sinais. Só que eles tiveram uma intimidade, eles passaram a conhecer Deus quando? Por sinal, eles operaram. Quando foi enviado 12, depois 70, eles fizeram obras maravilhosas. Mas depois, Jesus é levado à cruz, vai para a sepultura. Aonde estavam eles? Conheciam Jesus, andavam com Jesus, viram Jesus operar, operaram no nome de Jesus, mas chegou na hora, abandonaram, ficou ninguém. Alguns familiares só ficaram de longe olhando Jesus, suspirando lá, dando o último suspiro, e eles fugiram. Depois entraram no cenáculo, sabiam que Jesus tinha ressuscitado. Alguém disse: olha, ele ressuscitou, ele não está no túmulo. Se reuniram com medo de judeus. Jesus entrou, se apresentou a eles, logo depois Pedro esquece que ele viu ele, que ele mandou até tocar nas chagas, e resolveu voltar a pescar, ainda levou um grupo com ele. Aí Jesus aparece na praia de manhã. Jesus é bom, aleluia. Olha aqui para mim, vou sair aqui fora, nós somos impacientes, às vezes nós não queremos suportar certas coisas, aleluia. Jesus deu uma missão desde o primeiro dia do seu ministério até o último, do que devemos e temos que fazer na obra dele. Ele chegou de manhã, ele poderia ter dito: mas vocês são incrédulos, bando de incrédulos, eu fiquei com vocês 3 anos e meio ensinando, fiz milagre, e agora vocês, depois de ver que eu ressuscitei, vocês voltaram a pescar, ainda acompanhou esse Pedro. Vocês têm alguma coisa aí para comer? Foi fazer um café da manhã com eles. É assim que funciona a obra de Deus. Então, aí depois que eles receberam o Espírito Santo, no dia de Pentecostes mudou tudo. Aí eles começaram a ter uma experiência profunda. Eles começaram não só a conhecer Jesus, mas quem era Jesus. Quem era Jesus? Quando a gente vive uma comunhão com Deus, que a gente conhece, prossegue em conhecer Deus, presta atenção, se o câncer chega, a gente crê e sabe que ele é muito maior do que o câncer, ele é maior do que a morte. Aleluia. Olha, uma família que hospedava Jesus, que Jesus comia, talvez dormia na casa deles. Lázaro, Marta e Maria. Lázaro morre, Jesus chega 2 dias depois. Marta diz o mesmo que a irmã disse: se tu estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. Jesus tenta fazer eles entender que ele estava ali, que ele não chegou atrasado, ele chegou na hora certa, e que ele estava ali para fazer um milagre. Eles não entenderam que Jesus não foi lá para dizer: olha, sinto muito. Não, Jesus foi lá para resolver o problema. E ele tentou colocar na mente de Marta que ele estava ali para ressuscitar o irmão dela. Mas ela estava tão vazia, o entendimento dela, porque ela tinha um conhecimento de Jesus limitado. Aleluia. Eu disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aqui está falando a vida com o defunto, não é?
Às vezes nós nos comportamos, a gente critica Marta, pregamos sobre a passagem, mas nós somos piores. Sabe por quê? Porque Marta conhecia o Jesus que comia, bebia, ajudava o pai a fazer móvel, que fazia milagres, mas ela não tinha na mente dela que ele podia todas as coisas. Ela cria no poder da oração. Se tu orar, eu sei que o pai responde, alguma coisa pode acontecer. O nosso problema, a falta de conhecimento de Deus te leva a crer desse jeito, ó. Eu creio que Deus fez maravilhas, que Ele ressuscitou, que Ele curou, que Ele liberou. Nós cremos que Ele fez, ano passado, e nós cremos que Ele fará, mas nós não cremos que Ele faz. Nossa fé é tão vazia, o nosso conhecimento, a nossa intimidade é tão limitada, que para a gente justificar, a gente crê que Ele fez e que Ele fará, mas que Ele faz. Jesus pode levantar um paralítico, mas não agora, depois, outra hora. Isso é falta de conhecimento de Deus. Ele é Deus do passado, do presente e do futuro. Para Ele não muda nada. Glória a Deus. É o Deus de todos os tempos, de todas as horas. Amém. Operou e opera e operará sempre, porque Ele é soberano. Nós precisamos só crer, mas para crer, a fé, ela vai aumentar à medida que nós tivermos intimidade com Ele. Não é orar a Jesus, acrescenta a minha fé. Não, anda com Ele. Anda com Ele. Pedro, quando viu que era Ele, disse assim: ó, és tu mesmo? Sim, sou eu. Então me convida aí que eu vou contigo. Então vem. Ele creu. Afundou porque duvidou, porque o vento soprava. Mas se ele foi, ele foi. Falou: se é ele, eu caminho. Ele está caminhando, por que eu não vou caminhar? Se ele consegue caminhar, eu caminho com ele. Aleluia. Se Deus é contigo, se Deus é conosco, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Se Ele é conosco, nada nos fará mal. O Salmo 91, que está na Bíblia, na maior parte da página amarela, diz assim: ó, quem habita no esconderijo do Altíssimo descansa a sombra do Onipotente. Não é que Deus tem uma casa, sabe, um negócio forte, de concreto armado, aonde o crente entra lá e fica escondido, não, nem bomba arrebenta, não. Esse esconderijo é Ele próprio, é quem anda com Ele, quem tem intimidade com Ele. Nada. Eu estou andando com o Todo-Poderoso. Se eu estou com Ele e Ele comigo, nada me atingirá. Câncer, doença, dor, temor, nenhum mal me acontecerá. Por isso eu estou dizendo, nós precisamos estreitar a nossa comunhão, intimidade com Deus. Aleluia. Abraão, obediente, atendeu a chamada, atendeu o convite, sai pela fé, pastor Jorge. Já tinha feito uma estrada com Deus, oferecia a Deus no seu altar sacrifício, mas Deus aparece para ele e diz assim: anda pensando em mim. Não é isso? Capítulo 17, versículo 1. Não, anda em minha presença, anda comigo e ser perfeito. Mas como a gente vai andar com Deus, ser perfeito, se nós pegamos a palavra de Deus e limitamos Deus na leitura da palavra? Não, mas eu já conheço Deus. Não, eu sei que você conhece Deus, mas Deus está dizendo aqui que é para você prosseguir em buscar Ele, você se esforçar em conhecer Ele, porque Ele tem coisa muito maior do que você pode imaginar. Não passou na tua mente, não passou, não subiu no teu coração que Deus tem para nós esse ano. Mas isso é coisa de pastor, de pregador, para emocionar o povo. Eu estou dizendo que Deus tem coisa grande para nós esse ano, meu povo. Glória a Deus. Amém. Se vocês quiserem, eu vou tirar um dia só para contar 30 anos de experiência naquela Europa. Vocês vão ficar boca aberta. Eu não sou papagaio, não. Eu não prego o que eu ouço, eu prego o que Deus fala comigo, eu prego o que eu vivo. Aleluia. Glória a Deus. Eu sei que vocês têm experiências com Deus, mas Deus quer acrescentar mais experiências. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Conhecer e prosseguir e conhecer o Senhor. O que aconteceu com Enoque? Ele andava com Deus.
todo dia andando. E Deus falava com ele falava com Deus. A gente não pode ter experiência com Deus só aqui dentro dessas quatro paredes. Não. O maior lugar de experiência com Deus é num lugarzinho chamado quarto, onde você fecha a porta, fala com Ele, Ele fala com você. É lá que Deus te exalta. Eu já falei isso aqui outras vezes. Lá te dá dons, te dá autoridade, te dá poder, te dá revelação, te dá visão. Quando você sai de lá, que vem para esse lugar, que se é oportunidade, você sobe aqui com uma motivação de exaltar, de honrar Deus, porque Deus já te honrou. Quando você vê um homem, uma mulher sendo usada com esse microfone na mão embaixo, em cima, embaixo ali, ele já foi honrado por Deus, porque sem Deus ele e ela não faz nada. Aleluia! Mas para a gente ter uma intimidade, uma comunhão com Ele, existe um preço a pagar, uma renúncia diária para fazer. Nós temos que sair da nossa zona de conforto, da nossa vida cotidiana, sabe, aquele todo dia, a mesma coisa. Aqui no Brasil, o prato do dia, arroz, feijão, feijão e arroz, salada e bife, bife e salada, não é assim? É normal, isso é o prato tradicional do Brasil. A Itália é a pasta, só que tem mais de 50 tipos. Chega no restaurante um dia, é pasta alho e óleo, é pasta com verdura, é pasta não sei o quê, para mudar de gosto. Com Deus é assim, cada dia Ele quer te dar uma experiência, cada dia Ele quer falar com a gente, mas Ele vai dizer, você quer falar comigo? Ele está interessado a se relacionar, você está interessado a relacionar com Ele? Ele não está satisfeito com essa comunhão. Você quer melhorar a comunhão? Ele quer. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Nós somos chamados, aleluia, para andar com Ele, para viver com Ele, para ter um dia a dia com Ele. Aleluia. Vou ter que ir. Leia para mim, pastor, fazendo um favor, Jeremias capítulo 9, versículo 24. Aleluia. Que é a verdade que nós não conhecemos Deus no profundo, nós conhecemos Ele do raso, talvez com água nos artelos, um tornozelo, artelo italiano, talvez com água no joelho, mas Ele está dizendo, entra mais para você ver. Achou, pastor? 9:24, Jeremias? Pode ler, bem alto. Mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em entender e em me conhecer. Entender e em me conhecer que eu sou o Senhor, está ali, ó, que faço benevolência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Deixa ali. Mais do que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Mas parece que você falou entender aí, está escrito entender não, na sua Bíblia. Em conhecer o Senhor, que faço entender. Sim. Está vendo? A tradução dele, em conhecer e entender Deus. Faço juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Aleluia. Será que nós podemos dizer assim, olha, eu conheço Deus, eu entendo Deus? Sabe por quê? A gente fica aí prostrado com uma chamada maravilhosa, e o tempo passa e a gente não faz nada para Deus, porque a gente não entende o processo, a gente não entende o mover dele, as palavras dele. Hoje eu estou aqui, há 4 anos atrás eu não estava entendendo nada, muita luta, muita perseguição, muito problema, mas Deus estava trabalhando, e eu comecei a entender, eu falei, Deus está fazendo alguma coisa, porque em visão, em sonho, ele já tinha falado, e eu comecei a entender que era um processo para um tempo novo na minha vida, e eu comecei a dizer, mas eu estou velho, mas o tempo passou, mas o Espírito Santo que nós relacionamos com Ele, está dizendo assim, não passou, para mim não tem tempo, aleluia, o tempo é meu tempo é Kairos, não é Cronos, e eu comecei a entender Deus e deixei Deus trabalhar, e eu estou aqui com vocês. Aleluia.
Aleluia. Aleluia. A gente precisa entender Deus, mas precisa caminhar com Ele. Aleluia. Olha aqui, eu até anotei isso aqui. Moisés, no capítulo 33 de Êxodo, ele conhecia Deus, irmãos. Ele viu um fogo ardente, e o Senhor que falava do meio do fogo mandou tirar a sandália dos pés, e ele tinha visões. Deus falava com ele em visões lá na rocha, lá no monte. Deus ia ele passar na fenda. Ele via Deus em parte. Ele tinha intimidade com Deus, mas a situação estava complicada, porque Deus estava querendo matar o povo por causa da obstinação do povo. Ele intercede, e Deus disse: eu vou mandar um anjo contigo. Ele falou: não quero um anjo não, porque eu te conheço. Eu já conhecia. Eu quero tua presença. Dá para entender aí? Conhecer Deus, ser salvo em Jesus, ser batizado com o Espírito Santo é muito bom, mas nós precisamos de presença de Deus. Como que eu vou ter a presença dele se eu não andar com ele? Ele não vai chegar lá na tua casa: ei, cheguei de vez em quando, estou aqui, dá uma olhadinha para mim. Não, ele quer estar presente de manhã à noite, até dormir ele quer estar presente. Mas ele disse: se a tua presença não estiver comigo, não é me visitar não estiver comigo, não me faça sair daqui. A igreja precisa bramar, querer, buscar a presença de Deus. Eu não consigo talvez passar aquilo que está aqui dentro. Deus está dizendo: eu quero estar presente todos os dias e todas as horas na tua vida. Todos os dias e todas as horas. Mas eu digo de novo, tem que ter sede. O salmista no Salmo 42, versículo diz assim: como servo deseja, brama, anseia pelas correntes das águas, minha alma suspira, deseja a tua presença por ti. Oh, aleluia. Só que nós estamos vivendo um tempo, parece que existe uma igreja, não nós, empazinada. Eu, esses dias, tudo que eu comi ficava enchendo a barriga. Comi um pouquinho, enchava a barriga. Meu Deus do céu, que tribulação. Olhava a comida com vontade de comer, não podia, porque se comer, e inchava, e depois, ressecado, não saía. Eu tenho que parar com isso. Tomei remédio, melhorei. Estou livre. Agora estou com fome, posso comer. Parece que tem uma igreja que ela está empazinada, indigestão espiritual. Aleluia. Mas a tua, a nossa alma precisa desejar Deus. Ela precisa desejar Deus. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. O versículo 2, pode ler para mim do capítulo 42 de Salmos. Provérbio aí, abre um outro aí, Provérbio capítulo 2, versículo 4 e 6, para a gente terminar. Aí eu vou falar de 3 coisas que nos levam a conhecer Deus. Só 3. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. E provérbio, quem achou aí? Tem um complemento ali com os Quando entrarei e verei a face de Deus. De Deus? Quando verei a face de Deus? A minha alma tem sede, eu quero ver Deus. Ver Deus. Irmãos, nós não podemos contar história bíblica. As irmãs que contam na EBF, aquele trabalho que elas fazem com a historinha bíblica, nós não podemos contar a historinha bíblica, nós podemos viver a história, nós podemos construir, fazer uma história nova. Essa é a missão que nós temos, uma história. A igreja desse século tem uma missão: construir uma história. Amém? A de Atos é a de Atos, construir Atos 29. Pastor está dizendo, nós temos que fazer o capítulo 24, 29 de Atos. Verdade. Quem achou o provérbio aí para a gente terminar? Capítulo 2, 4 e 6, 2 versículos. É bom isso aí, muito forte.
Se como a prata buscares, e como tesouro escondido a procurares, então compreenderás o temor do Senhor, e acharás o conhecimento de Deus. Hã? Vamos ver de novo? Volta lá, meu querido. Então, se como a prata, que é um metal de valor, buscares, e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás, vai compreender o que? O temor de Deus, o temor do Senhor, e acharás conhecimento de Deus. Tem que fazer o quê? Buscar, desejar. Obreiros mais antigos na fé, velhos não, mais antigos na fé, desperta como eu, desperte, aleluia, glória ao nome de Jesus, aleluia. As 3 coisas que eu anotei aqui, presta atenção, para a gente poder, que te leva, né, que nos leva a conhecer Deus, 3 coisas, muitas coisas nos levam a conhecer Deus, mas tem 3 coisas que nos levam a conhecer Deus. Primeiro, a Bíblia. Ninguém conhece Deus sem isso aqui, ó. João 5,39 diz assim, examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. Sem ler, então essa é a primeira coisa. Ela é que te leva, ela ilumina, ela revela Deus para você. Ela te coloca diante de Deus, esta palavra aqui. Ela é lâmpada que ilumina, ela é lâmpada que te guarda no teu caminhar, e ela te leva a conhecer Deus. Não é o celular, com a Bíblia no celular não, é esse livro aqui mesmo, do Gênesis, Apocalipse, precisa ser estudado. E a segunda coisa é a oração. Oração é uma maneira que você tem para comunicar com Deus, não é? Você fala com Deus. Oração. Então, quando você ora, você fala com Deus. Como Ele não é surdo e nem mudo, Ele também fala com você. Porém, se Ele não falar hoje, continua orando. Se Ele não falar amanhã, continua orando. Daniel orou por 21 dias. Independentemente se ele respondeu ou não, vai falando com ele. Vai falando com ele. Vai chegar um momento que ele fala, para aí que eu vou falar agora. Então a oração, ela é um meio que Deus usa para a gente conhecer Deus. Porque quando você ora, você tem experiências com Ele. Quando você ora, Ele cura, Ele liberta, Ele batiza. Quando você ora, Ele se manifesta, Ele se revela. Oração. Quem não ora, não vai conhecer Deus. Os irmãos concordam? Amém. Então vamos orar, vamos continuar orando. Amém. No nosso dia a dia, vamos falando com Ele. Está falando com Ele. Jesus não precisava orar porque Ele era o próprio Deus. Mas todo dia terminava a sua missão e Ele ia falar com o Pai. Provavelmente Ele ia tratar com o Pai da missão do dia seguinte. Pedir uma direção. E a última coisa que nos leva a conhecer Deus. Você tem essa experiência. Sabe qual é? A dor. É um instrumento que Deus usa muito. Quando você fica doente, que a morte começa a fazer assim. Irmão, você busca Deus, você vai conhecer Deus. Rapidinho. Na adversidade é o melhor momento de conhecer Deus, a dor. Eu disse, eu chamo com amor, mas se quiser eu vou chamar pela dor. Eu vim assim. Sabe por que eu vim para Deus? Voltei depois de 8 anos afastado. Porque Deus permitiu que os demônios entrassem em mim. Fiquei 30 dias endemoniado dentro do quarto. Virei um animal sem conhecimento de Deus. Mas quando eu fui liberto, eu disse, nunca mais, aleluia, eu abracei o conhecimento de Deus e procuro todos os dias
a conhecer. Aleluia. Então a dor é um meio que Deus usa para nós conhecermos Deus. Vamos ficar de pé. Aleluia. Mas não espere este terceiro item aí, essa terceira coisa para você conhecer Deus, não. Fecha os teus olhos aí. Vamos agradecer a Deus. Irmãos e irmãs, olha aqui para mim. Por que Deus nos exorta a conhecer Ele? Para quê? Por que nós somos convidados e exortados a conhecer Deus? O que vocês acham? Nos ama. Hã? Nos ama. Pastor Maurício disse que é porque Ele nos ama, e é verdade. Olha aqui, nós não somos fruto de um verbo assim, ó, haja um homem, haja uma mulher. Não. Ele pegou barro, combinou um com o outro, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos fazer alguém parecido com a gente? Vamos fazer um ser aqui diferente, que seja a nossa imagem e semelhança, para a gente relacionar com Ele. Vamos? Fez o homem e a mulher. Aleluia. Mas Ele precisava da gente para se relacionar com Ele. Ele tem anjos, arcanjos, querubins, serafins. Aí o pastor Orildo respondeu, porque Ele nos ama, Ele fez, Ele amou. Ele falou, mas que coisa linda que nós fizemos. É muito lindo o homem, a mulher. Aí Ele quer relacionar, Ele quer falar. Nós somos uma família de Deus. E nós temos um Pai que é próprio Deus. Só que Ele é aquele Pai que chega com a cara feia, não cumprimenta os filhos. Não. Quando a família se reúne, Ele chega, e onde Ele chega, Ele exala o perfume. Ele abraça os filhos dele. Ele pega do sentimento dele e manifesta em nós. Ele pega a glória dele e manifesta. Quando vocês verem a igreja chorando, falando língua estranha, é Ele, o Pai, abraçando. É Ele carinhando. Fazendo, como diz aí no ditado popular, fazendo um cafunézinho na irmã triste, no irmão abatido. Ele abraça e diz, não chores. Você precisou, você é meu filho, você é minha filha, eu te amei, e eu tenho um relacionamento contigo, o papai te ama, não vai te deixar faltar nada, fique seguro nos meus braços, tranquilize o coração, porque eu tenho o controle de todas as coisas. É esse o motivo que Ele quer que nós o conheçamos mais. Fecha os teus olhos aí. Já foi a hora. Aleluia. Espírito Santo, muito obrigado, Jesus. Estava lá ainda, pastor. Deus te abençoe, irmã. Deus te abençoe na sua casa. Escute o que o pastor está dizendo. Deus está procurando homens e mulheres para ter um relacionamento mais íntimo. Não conforme de viver de migalhas. Não, tem uma chuva serôdia de Deus, tem uma glória que Deus quer que ela permaneça na tua casa, na tua família, no teu ministério. Aleluia. Receba em nome de Jesus uma fome, um desejo. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Deixa eu falar a última coisa, já superei um pouquinho o horário. Alguém que andava com Jesus e que era um pouquinho diferente de todos, porque ele ficava bem próximo ao peito de Jesus, era amigo de Jesus, muito íntimo. Aleluia. Lá no final, na velhice, cabelo branquinho. A história, não, a Bíblia diz que lançaram ele num latão, numa panela de óleo fervendo para matar ele, e o óleo fervendo não matou. A história que diz, mas a Bíblia diz que ele foi lançado lá na ilha de Pátimos, no meio de bárbaros, de feras, já velhinho, não sei com quantos anos, e ele viu a maior glória de Deus na vida dele com seus cabelos brancos. Deus está deixando através da minha boca uma palavra profética para você, homem, para você, mulher, para a manifestação da glória de Deus, para Deus relacionar com você na dignidade. Nós, maridos, as mulheres, quando os casais ficam velhos, perdem aquele afeto, aquele relacionamento, né? Fica vivendo um pouco
Deus sendo derramado nesta noite. Receba a unção de Deus nesta noite. E eu vou profetizar uma coisa, que o nosso Deus vai começar a falar comigo, contigo, conosco, em sonhos e em visões. Esta igreja vai ser uma igreja que terá experiência com Deus na cidade de Volta Redonda, Barra Mansa, Coatis, Porto Real, aonde quer que Deus nos colocar. Ele, o Senhor, segundo a tua grandeza, segundo a sua bondade, Ele vai manifestar com grande amor no nosso meio. Em nome de Jesus, estejam abençoados. Volte para casa pensando. Aleluia. O presbítero Oswaldo me contou um fato. Talvez ele não achou que ele estava prestando tanta atenção, mas eu prestei muita atenção. Ele falou: pastor Zé Nuno, eu nunca faltei, perdi 3 horas da manhã de oração, mas eu estava tão cansado, é isso, presbítero Oswaldo, que eu perdi a oração. Mas eu acordei, sonhei e acordei, eu estava com a mão para cima deitado. Eu falei: você estava deitado, mas para Deus você estava em pé. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Isto aí é intimidade com Deus. Aleluia, que Deus nos abençoe nesta noite, grande e poderosamente. Você também em casa, sua família, desperta, porque é tempo de levantar, porque Deus tem segredos, tem mistérios profundos para nos revelar nos últimos dias. Aleluia, vamos já nos adaptando, nos relacionando com Ele aqui, porque daqui a pouco, olha aqui, ó, eu disse que o noivo e a noiva se relacionam, mas se conhecem em parte, vão ter um conhecimento profundo lá depois do casamento, não é? Está aqui uma noiva, daqui a pouco vai surgir um casamento, um matrimônio, e lá nós vamos lá conhecer Ele como Ele é. A Bíblia diz. Amém? Deus abençoe. Anúncio? Pastor, pela oração ali, acho que